14. Eu abri aqui uma mensagem do livro O Céu e o Inferno, e numa parte das mais agradáveis de se ler, e às vezes a mais difícil de ser alcançada. Foi quando Allan Kardec selecionou algumas mensagens dos chamados espíritos felizes, de pessoas que tinham vivido sua última encarnação aqui na Terra e que tinham vivido de forma tão feliz e exemplar que, chegando no mundo espiritual, se sentiam muito bem. E esta mensagem é uma mensagem relativamente longa, cabe mais de 4 páginas, e foi ditada por uma mulher que na última encarnação tinha sido uma condessa, e na sua maneira de viver ela foi vista sempre como uma mulher de muitos recursos, de muitas posses, mas também reconhecida como uma alma de singular pureza, generosidade. E ela fala muitas coisas sobre trabalho, sobre a vida, sobre as dificuldades, como vencer, o que ela teve que suportar. Mas o que é interessante é que, ao contrário do que normalmente nós vemos nesse tipo de mensagem, ela não escreveu nada de forma piegas, nada de forma assim, coitadinha de mim, eu que era uma pobre miserável. Não, ela escreve com toda a beleza e grandiosidade de quem soube viver. E os 2 últimos parágrafos da sua mensagem, como eu disse, uma mensagem longa, uma mensagem de 4 páginas, ela nos 2 últimos parágrafos nos disse: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Uma das partes que fica mais forte na mensagem dessa condessa de Paula é o fato dela ter experimentado, ter vencido na vida e não ter se deixado levar por essa vitória. Ela não fala em nenhum momento do sofrimento como sendo algo imperioso para que a gente cresça, mas é muito relevante a forma como ela conclui a mensagem. Ela diz: vós que quereis experimentar a riqueza como uma provação, adquira forças para isso. Ou seja, ela não diz que não é algo bom ou que não é algo aproveitável, mas ela pede que a gente tenha forças, porque é muito comum nós nos perdermos quando temos muitas facilidades. É muito comum o aluno que acredita que sabe tudo da matéria, no dia da prova ter o chamado branco, e aí tira uma nota baixa. Me lembro bem que numa Olimpíada aí há uns 8 anos, 8, 10 anos, Sergei Bubka, o maior saltador de varas que o mundo já conheceu, ele sabia que era imbatível, porque a cada Olimpíada era ele quem batia o próprio recorde. E aquela Olimpíada não seria diferente. E ele deixou os competidores irem competindo. E à medida que a competição ia avançando, a vara, o sarrafo vai subindo e vai ficando mais alto para você fazer a sua tentativa. Os saltadores mais jovens começaram a lutar feito louco para superar a barra.
E ele estava esperando que aquilo estivesse numa altura compatível com o que ele sabia que alcançaria. Até que chegou numa altura que praticamente quase ninguém mais saltava. E aí ele foi fazer o seu primeiro salto. E para quem não acompanha muito o esporte, são dadas 3 oportunidades para cada salto, em cada altura, para cada competidor. E no primeiro salto ele nem tomou a distância que todo mundo toma, porque ele achava que aquilo era barbada. Qual não foi a surpresa que quando ele subiu, ele bate no sarrafo e o sarrafo cai. O público que esperava que ele ia dar um salto bem mais alto, já fez aquele clássico. E ele se refaz, volta, e toma da vara, e agora ele já respeitando a distância que ele deveria correr, ele sai correndo para fazer a sua segunda tentativa. E quando ele vai dando impulso, a vara parece que não comportaria tanto de onde ele saltou, e ele rejeita o próprio salto. Só tinha agora uma única oportunidade. Naquele momento, talvez na sua cabeça tenha passado pela primeira vez a famosa sensação de insegurança, e ela o dominou completamente. Quando ele foi para o terceiro salto, ele literalmente escorregou na vara e não chegou a altura nenhuma. Foi desclassificado como o maior atleta de todos os tempos por sua total incapacidade. Quantas vezes a gente entra em falência exatamente por excesso de confiança? Quantas vezes o excesso de insegurança também nos leva à derrocada? Tem pessoas que têm fortuna, riqueza, poder, beleza, se acham tão superiores que caem tropeçando nessas próprias posses. Tem pessoas que têm tudo, mas não acreditam e pensam que não tem nada, e tropeçam do mesmo jeito. Até porque riqueza não é necessariamente definida por valores monetários. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem riqueza nenhuma porque não sabe aproveitar. Tem gente que não tem quase nada, mas aproveita tão bem que parece que tem tudo. Tem 2 histórias que são contadas em aulas de economia e que são muito interessantes. A primeira, fato real: um homem trabalhava numa grande empresa, recebia grandes salários, mas num desses reveses do comércio, do sistema empresarial, ele foi demitido. E lógico, como ele ganhava muito, ele ficou esperando aparecer um convite para pelo menos ganhar perto do que ele ganhava. Ele, muito sábio, percebeu depois de 2 meses que não alcançaria mais aquele salário. Aquilo foi uma fase única na vida e que já tinha passado. Ele reuniu a família e disse: olha, todos os anos nós tiramos férias. Todos os anos a gente vai para a Europa, vai para a Ásia, a gente vai para as Américas. Nós vamos continuar tirando férias em família, só que nossas férias vão mudar de endereço e de meios. E ele começou a planejar as férias do ano, e nas férias do ano, em vez de voos, seriam ônibus, em vez de distâncias longas, distâncias curtas, e em vez de hotéis caros, iriam comprar agora cabanas para fazerem acampamento. E em vez de enlatados, eles preparariam as comidas que poderiam ser aquecidas nos locais onde ficam os acampamentos. Chegando no acampamento com a família, todo mundo estranhando no primeiro dia, ele disse que precisava limpar porque o acampamento não tinha sido usado há algum tempo, e para que eles tivessem o mínimo de conforto era preciso primeiro capinar um pouco, e assim fizeram. Mas naquilo que passaram ali 15 dias, aprenderam a subir em árvore para tirar frutas, aprenderam a ir buscar água numa cascata, aprenderam a se resguardar do frio e dos mosquitos, e aprenderam que o mundo existia, mesmo que não tivesse televisão nem celular.
2 anos depois, essa mesma família, ele já tinha se empregado de novo, ganhava bem menos do que ganhava antes, mas já ganhava suficiente para voltar a viajar. E no primeiro ano que eles puderam viajar, que ele chamou os filhos e a mulher, olha, esse ano nós vamos de avião. E a família disse, não. Por que nós vamos de avião? Não, porque nós vamos para mais longe. Ele disse, mas por que nós vamos para mais longe? Não, porque a gente precisa nas férias agora ter conforto. E qual é o maior conforto que dá a vida a quem quer que seja, que não seja a companhia íntima dos familiares uns com os outros? Quando a gente tinha tudo, a gente não nos possuía. Agora que nós nada tínhamos, nós vivíamos um nos braços do outro. Não queremos mais o outro mundo. Este caso aconteceu em São Paulo. E quem me contou a história diz que essa família todo ano continua passando férias fora. Eles que já se permitem viajar de avião de férias, mas a habitação que eles ocupam continua sendo acampamentos, para poderem viver uns com os outros. O que é a riqueza? Quantas vezes a gente imagina que a riqueza é somente a posse, mas se a gente possui tudo e não se possui a si mesmo, Jesus já usou a expressão. E uma outra história que também conta de um grande empresário, que ele, um belo dia, estava extremamente estressado da vida, cansado, já não tinha mais ideias, o mundo tinha cobrado tanto e ele tinha se entregue tanto, que ele já não sabia mais o que fazer da vida. Consulta um dos clássicos consultores empresariais para saber o que deveria fazer. Ele disse, você deve procurar uma montanha ou um lugar bem distante, um homem de fazenda do campo, chegue lá sem nada e procure com ele saber como você vai viver, mas sem nada como, não leve dinheiro, leve o que você precisar, leve roupa, leve produtos de asseio pessoal, mas não leve nada que denote que você tem dinheiro, para você não se preocupar com isso. E parece brincadeira, esqueça celular. Eu não sei porque que as pessoas gostam tanto que a gente se esqueça do celular. Afinal de contas, celular não faz falta para ninguém, não é verdade? Estou falando de coração, porque para mim não me faz falta, porque eu não uso, então não tenho nem por que ter essa preocupação. Mas o companheiro se foi, e chegando numa fazenda, ele propõe ao homem que queria ficar ali uns dias. E o homem disse, mas senhor, a gente tem aqui uma vida muito simples. Ele viu que apesar do homem estar se vestindo simples, não era um homem do campo. Disse, não, mas eu quero viver aqui. Ele disse, muito bem. Então a primeira coisa que vai ter que fazer, você vai ter que arranjar um canto, porque nem tem rede, nem tem colchão, não tem nada. Você vai ter que ir para o campo e encontrar um meio para se acomodar mais tarde. E ele procura para um lado, procura para o outro, junta um pouco de capim, já é no final da tarde, adormece. E de manhã cedo ele pergunta para o homem, o que você me sugere que eu faça hoje de manhã? Ele disse, o senhor quer mesmo trabalhar? Ele disse, claro. Ele disse, olha, ontem chegou aqui uma carrada de esterco. E eu estou sozinho, e eu preciso espalhar todo esse esterco para poder fazer uma plantação. Mas só que eu também ainda tenho que selecionar as sementes. O senhor fica selecionando as sementes, que é um trabalho mais leve? Ele disse, não, eu quero mais pesado. E ele saiu detonando aquele esterco ao longo de todo o terreno. No final da tarde, muito cansado, ele disse, consegui. Ele disse, nossa, que legal. Eu não faria isso em tão pouco tempo, mas é que eu sou determinado, tudo que eu quero eu consigo. Eu disse, que bom. No segundo dia de manhã, quando ele levanta, ele vai ao homem e pergunta novamente o que ele deve fazer. E o homem então lhe dá uma nova recomendação. Diz, você agora vai fazer esta tarefa. E lhe dá uma nova tarefa. E ele sai para cumprir a tarefa braçal, que seria agora cavar buracos para depois plantar as sementes. E o homem, mesmo com as mãos já doloridas, consegue cavar uma centena de buracos. E volta para o homem do campo e diz assim, pronto, demorei, mas consegui. Ele disse, não, você não demorou, você foi até muito ágil. O que é que eu posso fazer agora? Ele disse, não, descanse que amanhã eu lhe dou uma nova tarefa. E no terceiro dia ele lhe disse, olha, você pega esses 3 sacos grandes e vá ao campo colher laranja. E em cada saco desses você vai colocar, num laranjas pequenas, no outro laranjas médias e no outro laranjas grandes. Depois que você encher,
pela sua experiência, estou vendo que você é muito ágil, acho que daqui a uma hora você já volta com os sacos e eu lhe dou novos sacos para você continuar colhendo laranjas. Mas lembre-se, laranjas pequenas num saco, laranjas médias no outro, laranjas grandes no terceiro saco. Mas sabe, tudo bem, eu já entendi. E ele foi. E deu hora do almoço e o homem não voltou. E já era 4 horas da tarde e o homem não voltava. Ele disse, aconteceu alguma coisa. E o homem foi em busca daquele senhor. Chegou lá, ele estava sentado e olhava para a laranja e perguntava, mas você é grande, é médio ou é pequena? Não, eu não sei, é você que é grande, que é médio ou que é pequena? Não, eu acho que é você que é pequena. Não, mas essa não é pequena porque ela é maior do que aquela outra, então aquela que é pequena. Mas e se essa pequena é que for o tamanho que ele chama de grande? E ele ficou discutindo para decidir o que é o que é. E o final da história é resumido assim: muitas vezes na nossa vida, para a gente tomar decisões de espalhar esterco ou de cavar buraco para enterrar coisas, é fácil. O difícil é tomar decisões. E isso não diz apenas para empresários, diz para a nossa vida. Muitas vezes nós sabemos exatamente o que precisamos fazer. Sabemos o que não devemos pensar, sabemos como devemos agir, sabemos onde devemos ir passar as férias, sabemos como devemos vencer a nossa preguiça, a nossa acomodação, a nossa mudança de posicionamento perante a vida, mas a gente prefere não fazer nada, porque a gente fica sem saber. Mas se isso eu fizer, isso é uma atitude média, pequena ou grande. Então a gente consegue fazer tudo, mas não faz quase nada na hora que precisamos decidir. E nossa vida depende essencialmente dessas decisões. Existem obras gravíssimas na humanidade que são dedicadas exclusivamente a este ponto, o momento de decisão. Há um grande pensador, creio eu que já desencarnado, muito antigo, que há muito tempo ele disse uma frase que para mim na minha juventude me impressionou muito. Ele dizia: o grave momento do empresário é ele saber dizer sim ou não, porque no resto todo mundo consegue contornar. O que você acha da beleza de alguém? Ah, a beleza desse alguém, olha, dependendo do ângulo, quando a gente olha assim, de baixo para cima, de lado, de perfil, na penumbra, a gente tem 1000 definições. Mas quando alguém pergunta, fulano, é bonito? Olha, não, eu não estou perguntando é ou a, é bonito? Sim ou não? A gente vê que a gente se engancha. Você tem 3 filhos. Esse filho é o que você ama mais? Não, eu amo todos iguais. Não é esta a pergunta. Eu estou perguntando se este é o que você ama mais. A gente não responde. Por quê? Porque se eu disser sim, os outros ficam na berlinda. Se eu disser não, ela vai perguntar: e quem é que se ama mais? E aí a gente entra na cruzeta do mesmo jeito. Nós temos muita dificuldade em lidar com sim e com não. Por isso que Jesus colocou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E ainda completou: porque o resto vem do maligno. E essa é a nossa dificuldade, é sair de cima do muro, não pela vida dos outros, não olhando o outro, não querendo isso para o outro, mas pensando em mim mesmo. Normalmente quando se aborda essa questão, alguém diz: mas isso é ser muito radical. Mas quem foi que disse que viver não é radical? Estarmos vivos é radical. Agora, tomarmos a opção da condessa da mensagem do livro Céu e Inferno é mais radical ainda, porque é a decisão do eu vou ou eu fico. E quando a gente pensa que não vai decidir agora, é porque a gente já decidiu pelo não. A gente já decidiu pelo não fazer. A gente já decidiu pela acomodação. Quando a gente decide, eu vou fazer, seja como for, doe a quem doer, e vou chegar, a partir daí a gente tomou um rumo. Se é o melhor ou se é o pior, não tem problema. Por que não tem problema? Porque quem decidiu ir para um lugar por consciência e por alma, se descobrir que está errado, decide da mesma maneira mudar o caminho. Agora, quem fica à deriva não sabe nunca nem quando nem onde, nem se vai chegar a algum lugar. A proposta nossa de progresso espiritual passa em primeiro lugar pela nossa decisão. Eu posso decidir sofrer, eu posso decidir não sofrer. Isso não me evitará
que eu sofra quedas e machucões. Um dia, Carlos Marx estava falando aqui e ele falava sobre o sofrimento e sobre a dor. E ele usou um verbo que fazia muito tempo que eu não escutava. Eu estava lá no fundo e fiquei rindo de cabeça baixa, para ninguém pensar que eu estava tomando uma postura estranha. Mas ele disse: a gente decanta tanto o valor da dor, e a dor nem é tão importante. Foi mais ou menos assim que ele falou. Porque se a dor fosse só por ela importante, a gente não precisaria muita coisa para progredir. Bastava pegar um martelo e dar catembada na ponta do dedo. Eu fiquei rindo com esse catembada. E é verdade. Já pensou se para eu progredir o único mecanismo que tivesse fosse o da dor? Então eu pegava meu dedo, colocava aqui, dava uma catembada, usando o verbo do meu amigo Carlos Marx, que me arremeteu lá para a minha infância. É porque ele é mais velho do que eu, né? Ele não aparenta, mas ele é, né? Porque esse verbo, quando eu nasci, ele já estava em desuso, e Carlos Marx foi ressuscitá-lo, então era da infância dele, né? Então ele deu uma catembada no meu juízo, uma catembada que ele programou no dedo de alguém para doer, se isso fosse lei de progresso. A dor faz parte de um mecanismo da própria natureza, mas não é o elemento único para nós progredirmos. O nosso progresso, ele se dá na minha decisão. O que é que eu decido para a minha vida? Como decidiu a Condessa? Passei por muitas privações, mas venci-as todas. E certamente quem fala assim não é venceu choramingando, venceu colocando algo melhor e algo mais proveitoso em todas as suas decisões. No mundo passais por aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E já mesmo passando um pouquinho do tempo, para fechar o meu comentário da semana passada, quando eu falei aqui sobre colocar o feijão no sapato, e que um jovem cozinhou o feijão para não machucar os pés, logo em seguida eu coloquei a situação de Jesus dizer: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E quando terminou aqui o encontro, alguém chegou lá fora e disse: você esqueceu de dizer uma coisa. A cruz de Jesus não era a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi a cruz que lhe colocaram nos ombros. Ele estava carregando a cruz dos outros, para dar um exemplo de como é carregar a cruz. Porque a cruz de Jesus, ela nunca ficou presa nos seus ombros. A cruz que ele tinha, e essa era muito pesada, era saber que tinha que dar o exemplo para muitas pessoas que não queriam sequer suportar as próprias cruzes. Meditemos agora na grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Ele nos permite que decidamos tudo. Ele nos permite a decisão de sermos felizes. Ele nos permitiu a decisão de hoje de manhã virmos para cá, para o Leão. Ele nos permite a decisão de escutarmos, de não escutarmos, de fazermos o que manda o nosso coração, de não fazermos. Deus deixa que tenhamos total liberdade pelas nossas vidas. Mas Ele também diz, dentro do próprio sistema da lei, que a cada ato corresponde uma reação. Não por punição, mas por lei natural. E se nós queremos que a vida sorria para a gente, que a gente sorria para a vida. Quando nós nos olhamos ao espelho e queremos transmitir uma imagem de suavidade ou beleza ao nosso rosto, nós damos toques e retoques no cabelo, na sombra, no que quer que seja. Com a alma não é diferente. Quando nós queremos aparecer de uma maneira mais alegre, mais gentil e mais feliz, são exatamente esses os adornos que precisamos colocar no nosso dia a dia. O sorriso, a alegria, a suavidade, não deixar que os nossos ouvidos se contaminem mais por coisas ruins do que boas. Da mesma maneira que temos um controle remoto para mudar os canais que sintonizamos nos aparelhos, nós podemos usar algo semelhante para a nossa própria vida.
Canalizemos melhor o que ouvimos, o que vemos, o que percebemos e procuremos descobrir os melhores exemplos nas pessoas, que daqui a pouco estaremos também nós produzindo melhores exemplos para as pessoas. Agradeçamos a Deus por estas oportunidades. Imaginemos que, sendo como somos, Deus nos deu a oportunidade de estarmos encarnados. Imaginemos que, sendo como somos, Deus nos deu a oportunidade de vivermos e convivermos com as pessoas que nos rodeiam, que dependem de nós, ou as pessoas que nos impulsionam a refletirmos e a melhorarmos. Imaginemos que Deus, mesmo conhecendo o nosso mundo íntimo ainda extremamente fechado, nos concede a cada dia sorrisos, nasceres e pôres de sol, ar, chuva, sereno, noite, dia, horas, ligações, conexões, interações, tudo podendo ser visto e percebido como bênçãos imorredoras, infinitas, a cada instante de nossa vida. E neste momento em que os Espíritos já depositam sobre nós fluidos espirituais mais sutis, a nossa equipe de magnetizadores fazem coro com mais esta bênção que Deus nos permite. Estarmos aqui neste instante no Leão, recebendo esta verdadeira chuva de flocos abençoados, de energias revigorantes, de fluidos que nos dão harmonização interior e equilíbrio para as nossas funções vitais. Temos um coração que não para, temos uma mente que não estaciona, temos uma corrente sanguínea que fica levando de um lugar para outro todos os elementos necessários para que nos mantenhamos encarnados. E temos ainda as bênçãos dos Espíritos, dos anjos guardiões, dos nossos protetores e amigos espirituais. E neste momento ainda temos os fluidos dos nossos amigos, irmãos, companheiros magnetizadores, que vêm ter conosco, nos envolvendo em suas bênçãos, nos doando as suas energias, corroborando para que todos, absolutamente todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos completemos com toda esta energia. Estejamos em paz, estejamos bem concentrados, buscando absorver o melhor possível, envolvidos neste grande campo energético de saúde e de harmonia. Inspiremos profundamente, agradecendo a Deus, e expiremos com tranquilidade, dizendo obrigado, Senhor. Inspiremos saúde, vida, e devolvamos equilíbrio e serenidade à vida. Permitamos-nos estar mergulhados neste oceano de energias puras e nos purifiquemos, deixando que tudo isso penetre o nosso psiquismo e o nosso corpo. Os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas almas. E nós ficaremos aqui neste ambiente em oração, vibrando da melhor e mais harmônica maneira possível, para continuarmos recebendo todo este manancial de fluidos para o nosso próprio benefício. Controlemos a nossa mente por alguns instantes e permaneçamos em oração silenciosa sob as bênçãos de Deus.